Olá, estamos começando aqui mais um podcast do Ano Exponencial. Quem fala com vocês é Maicon Matos e hoje eu vou trazer os códigos da live Sport Class com o Thiago Braz, que vai te mostrar como se tornar uma pessoa inabalável. Se você ainda não conhece, ele é campeão olímpico Rio 2016 e bronze em Tóquio 2021. Thiago afirma que, assim como em sua trajetória, nós também precisamos nos submeter a muitos desafios para chegar e alcançar o resultado tão desejado. E que isso não acontece sem desafios diários, semanais e mensais. No início sempre é difícil. Nada foi impossível, porque eu sempre desejei, partindo da minha mente. Thiago saiu de Marília, São Paulo, onde o atletismo não é conhecido, menos ainda a prova de salto com vara. Para você que também não conhece, é um salto sobre um colchão de 5 por 6 metros, com uma barra gigantesca, onde o atleta, usando um bastão, é preciso posicioná-la dentro de um buraco e passar por cima da trave. E por trás disso tem muita estrutura para você treinar psicologicamente, pois na alta performance é preciso fortalecer como pessoa, precisa ter bons direcionamentos para conseguir ultrapassar barreiras de todas as alturas que será colocado em sua frente. Thiago fala o seguinte: quando comecei, usava um colchão que não era o adequado, mas era o que eu tinha. Olhando para trás, vejo que eu fui raçudo. As pessoas que realmente querem mudar de vida e querem alcançar com garra e força, não depende de condição, e sim de uma ação. Uma atitude literalmente. E foi assim no início da carreira do Thiago, que não tinha os meios adequados e nem era a pessoa mais adequada, mas já estava projetando na mente o que gostaria de se tornar. Então, o que vemos aqui é o quê? Uma coisa bem interessante. Ele disse que não ficou se imaginando no topo da carreira, mas focava em ir passando step por step, ou seja, passo após passo. E o seu tio que incentivou ele a fazer esse esporte disse o seguinte: entrega tudo o que você tem, dê o máximo de ti e você vai alcançar o que tanto deseja. Independente dos obstáculos que o esporte e a vida nos proporcionou, nos fortaleceu. Então, trazendo aqui para nossa mentoria, independente da situação e desafio que você estiver vivendo, aceite passar por cada passo, por cada desafio. Só dê o seu melhor. Thiago assistia às Olimpíadas pela TV e sempre dizia: um dia eu vou estar lá. Mas ele focava em cada degrau, pois sabia que existia um abismo de onde ele estava para onde ele queria chegar. E que precisava subir cada degrau, um a um, e assim construiu a sua carreira. Então, tenha meta, mas tenha também um sonho maior, pois a meta ela é para ser quebrada e ultrapassada. Ele sugere escrever isso no papel e mirar aí no seu objetivo. E tenha referências. Se espelhe nos melhores, pois eles estão fazendo coisas que você ainda não está fazendo e já percorreu por estradas que você ainda vai percorrer. E nossa mentoria, e aqui a nossa mentoria é justamente para isso, para facilitar esse acesso para você. E o Thiago ele afirma que não era o melhor, mas era raçudo, não desistia das coisas. Muitas vezes queremos e acabamos criando expectativas, querendo construir coisas muito rápido. E ele alerta, né, em relação a isso. Cuidado com isso, pois vai te frustrar no meio do caminho. E ele ainda afirma, construa micro resultados, pois isso vai te elevar a sua confiança. Você vai se sentir mais empoderado e aí sim você vai buscar outros resultados. Quando já estava saltando ali por volta dos 4 metros de altura, começou a doar tudo de si. E em mais uns 6 meses de treinamento, foi para os 5 metros de altura. E é como se fosse, pessoal, pular 2 paredes da sua casa. 5 metros de altura é muita coisa. Então, mas ele diz o seguinte, que sempre gostou de muita adrenalina. E esse esporte, ele exige muito.
Toda vez que ele elevava a barra, toda vez que você eleva a barra, né, você precisa fazer o quê? Mudar a estrutura do seu corpo, você precisa de mais velocidade, mais adaptação, elasticidade. A mecânica do corpo precisa ser alterada. E aí você começa a evoluir em velocidade e força, melhorando então o resultado. Para você que está aqui, participando aqui dessa mentoria, vai ser exatamente dessa mesma forma. Nesse processo você vai entender que precisa moldar a sua estrutura. Você vai começar a mudar seu mindset. Após cada pílula diária, cada mudança de chave, cada ativação pessoal, até você atingir então seus resultados. Tiago fala que uma das coisas que o fez evoluir muito rápido, sair dos saltos de 4 metros para os de 5 metros de altura, foi o seguinte. Eu vou aqui falar exatamente o que ele disse, né? Analisando a minha cabeça, eu era desprendido de tudo. Eu não tinha mais nada a não ser o meu sonho, que era o salto com vara. Esse era o objetivo. Pegava toda a minha vida e literalmente contornava em prol do salto com vara. Então, pessoal, perceba que então foi isso, né, que fez ele acelerar os resultados. Fez a mente focar-se tanto nisso que conseguia raciocinar as coisas mais rápido e cortar caminhos, afunilar ideias e centralizar toda a vida em prol desse objetivo. Depois dos 5 metros de altura, as pessoas começaram a perceber que Thiago tinha uma força diferente, que ele tinha talento. Ele sempre diz, né? Todo mundo tem talento, só precisa o quê? Lapidá-lo. Ele disse que o que fez a diferença, além de treinar, foi sair de onde ele morava para se conectar com o treinador Elcio Miranda, que na época era o melhor treinador de salto com varas aqui no Brasil. Pois na cabeça do Thiago ele só pensava em crescer, crescer e crescer. Aqui nós observamos duas coisas, né? Que é a mudança de ambiente e a outra coisa foi encontrar um mentor, né? Ou seja, um treinador. Essas foram as duas coisas, né? Que inclusive nós podemos aplicar em nossa vida. Eu falei bastante nos últimos podcasts, nas últimas lives, nas nossas mentorias, eu tenho falado bastante, né? Ele afirma que as medalhas olímpicas foram frutos de uma plantação. Ele plantou isso todos os dias, ele regava isso todos os dias para colher lá na frente. O foco não era a medalha, mas o foco estava no esforço, nas decisões diárias e no crescimento. Ao olhar para o passado, ele percebeu, né, que jamais teria alcançado isso se não tivesse saído lá da cidade de Marília, lá onde ele morava. Depois ter ido lá para Bragança, depois para São Paulo e, por fim, para a Itália. Fazer o sacrifício, né, de deixar para trás a cidade que nasceu, a família, os amigos, enfim, aquele primeiro estágio da vida, pois as experiências foram acontecendo no meio do caminho, né? E os resultados também foram acompanhando. E foi crescendo exponencialmente. Então, para você que tem medo de mudança de ambiente, saiba que isso é fundamental para o crescimento. E ele fala, né, que ele foi crescendo, né, e de 2010 até 2014, até alcançar os 5 metros, 83 metros de altura, e ao tentar quebrar seu próprio recorde, ele acabou fraturando o punho esquerdo. E mesmo já tendo vencido ali diversas competições e de bater vários recordes, ficou, né, sem poder participar de novas competições. E aí começaram o quê? A vir vários pensamentos, né, como por que isso está acontecendo comigo? Eu estava evoluindo tão rápido, por que vai acontecer comigo agora? O que eu vou fazer da minha vida? Será que eu vou ter que dar vários passos para trás? Será que eu vou ter que voltar a morar lá na cidade onde eu nasci? Será que eu vou conseguir sair desse buraco? E assim, eu acredito que você talvez já tenha passado por isso em algum momento da sua vida, né? O que o Thiago fala, né? Ele fala que ele percebeu o seguinte, que às vezes a gente acelera tanto os resultados que não olha mais para a base. O que ele quer dizer com isso, né? Ele faz aqui um alerta, que quando você começar a crescer durante esse ano que nós estamos passando junto aqui, não esqueça da base. Não esquecer do arroz com feijão, ou seja, o básico. Pois é nos momentos como esse que você precisa voltar a fazer o básico. Pois é na preparação de tudo.
que você vai entender que vai estar ali o grande segredo do negócio. Muitas pessoas, na hora que começa a ter algum resultado, ele esquece o que levou ele até ali. Para de fazer o que precisa ser feito, né? E no caso aqui, o Thiago, né, por não entender isso lá na época, acabou lhe custando ali uns 6 meses parado. Isso para um atleta, pessoal, é muita coisa. Mas durante esse tempo, pelo menos, ele pôde o quê? Organizar a mente e ele analisou o seguinte: ele analisou toda a sua experiência vivida até aquele momento. Ele viu que não chegou até lá à toa e que tinha muito ainda tinha muito para percorrer. Nesse momento, então, ele tomou a decisão que dali para frente iria reproduzir tudo o que aprendeu e para se recuperar e para voltar a ter resultados. Então, quais são as lições que nós tiramos daqui? Muitas pessoas, né, chegam nesse ponto da vida e não conseguem sair. E ele diz o seguinte, né, que ter boas referências, ou seja, estar na ambiência certa, faz toda a diferença, pois foi o que o ajudou a sair desse buraco. Então, saiba exatamente quais são as pessoas que estão do seu lado, tá, pessoal? Porque se você está num ambiente onde as pessoas te jogam para baixo o tempo todo, a hora que acontece alguma coisa assim, pode ter certeza que elas também não vão te ajudar a sair do buraco. Outra lição que ele nos deixa é que nós não podemos nunca nos desesperar com questão de fama, com grandeza, dinheiro, glamour, porque isso não vai te levar para lugar nenhum. Nem no esporte, nem em qualquer área da vida, tá bom? Terceira lição, foque em você, no seu autoconhecimento, no seu autodesempenho, na sua mentalidade e naquilo que você se propôs a fazer. E o Thiago nos traz aqui uma coisa que a gente fala bastante também, que é sobre metanoia, né? E ele quer o quê? Que é aquela mudança de rota. Ele fala o seguinte, que após o acidente, foi o momento que ele teve a maior metanoia dele, para onde ele teve a maior mudança de rota, pois ele estava crescendo muito rápido, mas ele percebeu que precisava trocar de treinador, que ele tinha o melhor treinador aqui no Brasil, né, mas ele precisava trocar o treinador dele por um treinador internacional, que no caso era um treinador da Itália. E novamente ele tomou a decisão de largar tudo, a casa que morava, o clube, a estrutura que ele já tinha construído. E nesse momento, muitas pessoas ficaram contra ele, né? Inclusive a esposa dele falava para ele que ele não precisava disso, mas ele percebeu que ele precisava sair dali. Ele precisava se conectar com novos conhecimentos, com novos desafios. E aí, então, é o que a gente fala, né? Que dos bloqueadores, né? Nesse momento, ele chegou, inclusive, ele conta um acontecimento, né? Que um dos fisioterapeutas dele disse para ele que, mais ou menos assim, ó, olha, sua carreira vai acabar, você vai chegar lá fora e não vai conseguir, vai ser muito difícil, você não vai conseguir seu objetivo, que é as Olimpíadas, vai dar tudo errado. E nesse momento, né, o que ele fez? Ele tapou os ouvidos e disse para si mesmo, né, que eu vou conseguir porque é o meu sonho, né, e é isso que pulsa no meu coração, ponto, e acabou. Então, ele diz isso porque nesses momentos é muito importante o quê? Pensar, né, realmente pensar. Será mesmo que vou conseguir alcançar esse objetivo, esse sonho? Né? E aí fica a pergunta para você. Será mesmo que você vai conseguir alcançar seu objetivo, seu sonho? Você realmente acredita que vai conseguir terminar esse nosso 1 ano de mentoria? Será que os resultados que você quer não depende de uma atitude que você ainda não tomou? Será que você não está não está se permitindo viver nova experiência? Será que você não está se permitindo viver aí novos desafios? Bom, para isso o Diago diz o seguinte, que é preciso pensar e refletir sobre o que você realmente quer. Muitas pessoas ficam nessa dúvida e às vezes elas ficam pensando, será que isso vai ser bom ou ruim? E na verdade não se trata exatamente disso, porque tudo passa, tudo é uma fase. E até o que é ruim fazem parte do nosso crescimento, pois vai nos fortalecer a nossa mente.
O Thiago, por exemplo, ele tomou a decisão, ele queria a medalha olímpica, ele colocou uma data para até 2016 e colocou tudo, deu 100% para fazer isso acontecer. Ele disse que abriu mão de todo o conforto que já tinha no Brasil e foi para a Itália. E lá, numa cultura diferente, ele e a esposa dele chegaram a morar num lugar que era o tamanho de um ovo, né? Tomou banho de canequinha, andaram a pé, não tinha nada. Tiveram que construir tudo do zero. Passou por um furacão em busca de novos resultados. Lá, mas só que aconteceu uma coisa. Lá, com esse novo treinador, ele disse que curou uma coisa que é chamada vitimismo. Lá ele conseguiu curar do vitimismo. E ao recuperar, já voltou da lesão, já saltando 5,75 m. Ele disse que teve 3 dias para se recuperar e foi recomendado para ele fazer algumas coisas, como dormir bem, se alimentar bem e diminuir a carga de treino. E após poucos meses, ele já estava saltando 5,93 m, quase 6 metros, pessoal. O Thiago atribuiu essa alta performance a novas informações que ele estava recebendo. E também a questão dos detalhes, né? Ele fala que fez muita diferença. Que a convivência com pessoas com pensamento diferente, pessoa com pensamento de alta performance, fez ele acelerar muito. E aqui na nossa mentoria você também tem acesso a várias mentes de vários atletas, né? E toda semana vai ser um diferente, que vai compartilhar as experiências que lhe fizeram alcançar grandes resultados. E isso, né, inclusive o Thiago ele afirma, né, que é justamente essa experiência que é capaz de desbloquear, né, e a pessoa começa já a alavancar os resultados. E ele fala mais ou menos assim, eu entendi que quando a pressão aumentar é porque realmente a turbina ligou e eu preciso aproveitar essa energia, como o próprio Pablo Marçal ensina, fazendo o que? O CCC, que é capturar, converter e canalizar. Utilizar essa pressão e energia como um potencializador para vencer os seus desafios. Durante esse período, havia muita expectativa para o Thiago trazer a medalha do Mundial de 2016. E acabou que isso não aconteceu. E aí acabou que ele foi cotado como a maior decepção de um pan-americano. E ele lembra que, mesmo sendo um cara raçudo, um pouco antes, né, das Olimpíadas, chegou lá um francês, tentou emplacar em cima dele uma ideia de que ele era cotado por todos, né, como um cara que tinha uma má concentração e que não sabia lidar com pressão. Ele estava tranquilo, né? Por quê? Porque depois de todo o processo que ele teve, todo o treinamento, um treinamento forte que passou com esse novo treinador, que não aceitava dar desculpa para nada, né? Não tinha como dar errado. Até aqui ele não tinha medalha olímpica, né? Estava sob uma pressão muito grande. E ele entendeu que era tudo ou nada. Então ele entregou tudo, deu 100%. E quando estava difícil, ele fazia o quê? Ele doava ainda mais de si. No dia da competição, né, vinha aquelas lembranças do treinamento difícil, dos dias que passou mal tentando treinar, de toda aquela base, né, do arroz com feijão, que é focar no básico. Ele lembrava ali do punho quebrado, né, que acabou trazendo aí novas experiências, que levou ele a uma mudança de rota, toda aquela nova ambiência, conexão de cada superação que o fortaleceu e o tornou inabalável. Então, aí em 2016, ele trouxe o resultado final, que tanto esperavam, que é a medalha olímpica que tantos almejam, né? E claro, depois vieram outras medalhas olímpicas. E o Thiago afirma que isso, que você também precisa, é exatamente isso que você também precisa fazer. E é durante essa mentoria que nós estamos fazendo, né, que é colocar pressão aí para ter resultado de 10 anos em um, que é empilhar essa força, essa pressão, essas experiências. E no final disso, você vai ser uma nova pessoa. Você vai se sentir invencível. Você vai ser um campeão da sua vida. Ele disse o seguinte: tudo que abdiquei de viver foi porque tinha um objetivo que era ser campeão da minha vida. E esse é o convite que deixo para você. Pegue toda essa experiência e aplique na sua vida. Não desvie a rota. Não se perca no caminho. Saiba que você será criticado por se tornar uma pessoa diferente.
Mas saiba que você vai encontrar no caminho pessoas que te amam de verdade. Vai ter ali o apoio das pessoas que realmente importam. Para isso, foque no hoje, no agora. Não se perca com distrações. Se você errou, identifique e confronte o erro. E aprenda novas formas de fazer e continue avançando. Saiba que chegar onde que você quer não será apenas por uma única ação, mas um conjunto de decisões. Pois vence quem conseguir suportar mais pancadas. Então, pessoal, essa foi a trajetória do Thiago. E agora eu quero que você vá lá forjar a sua, beleza? E eu vou deixar aqui na descrição desse conteúdo aqui, materiais, tá? Que me ajudaram a crescer, chegar até aqui e que talvez também ajude você. Se você estiver vendo esse vídeo no YouTube, não esqueça aí de deixar um like, se inscrever no canal e compartilhe com aquele seu amigo que com certeza esse conteúdo vai somar para ele também. Então é isso aí, vou ficando por aqui e até a nossa próxima live.